Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. O que estiver sobre o terraço, não desça para pegar as coisas de dentro da sua casa. Quem estiver no campo, não volte atrás para pegar a sua veste. Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículos 16 a 18. O capítulo 24 de Mateus traz para nós o conhecido sermão profético de Jesus, em que ele nos fala das realidades futuras do planeta, aquelas que hoje estamos vivenciando no processo de transição planetária. Fala ali Jesus das dificuldades que marcariam esse processo, mas se fala ele das tribulações, das lutas, traz também para a gente algumas orientações importantes de como passarmos por esses momentos sem nos desanimarmos, sem nos abatermos, sem nos desesperarmos. É importante, portanto, que entendamos, sobretudo, esse trechinho que selecionamos de Mateus, porque ali Jesus nos traz algumas orientações fundamentais de como passarmos por esse momento. Enfim, algumas posturas espirituais que cada um de nós pode e deve adotar, a fim de que passemos por esse momento com boa vontade, com bom ânimo, com esperança, com alegria, enfim, com essa força, a força da paciência, a força da perseverança, que nasce, que se desenvolve mesmo durante as tribulações. Então é isso que a gente precisa buscar enquanto cristãos, enquanto seguidores de Jesus. E se a gente reparar bem, são 3 orientações principais, que numa primeira leitura parecem difíceis de entender, né? O que Jesus quer dizer com fugir para os montes, os que estão na Judéia, né? Que Judéia é essa? Será que é a Judéia lá, geográfica? Ou será que tem outro sentido? O que Jesus quer dizer com aqueles que estão no terraço ou aqueles que estão no campo? Enfim, é preciso buscar aqui a leitura espiritual do texto, como nós temos feito na própria série Pelos Caminhos do Evangelho. E a gente tem aprendido que muitas das vezes os locais, os nomes de locais no Evangelho significam, na verdade, estados de espírito, condições espirituais. E não é diferente aqui no caso dessa Judéia, né, que é a primeira das orientações. Os que estiverem na Judéia, fujam ou subam para os montes. Judéia aqui não é apenas o local geográfico, senão Jesus falaria a um público muito pequeno. Jesus falou a todos os espíritos de todos os tempos, de todas as localidades. Então, Judéia aqui deverá representar para nós algum estado de espírito. E a gente aprende isso justamente com Emmanuel, nosso querido professor de Evangelho, quando numa mensagem muito interessante no livro Caminho, Verdade e Vida, capítulo 140, intitulado Para os Montes, em que ele comenta justamente esse versículo, ele vai nos dizer que aqui devemos entender por Judéia como a região espiritual de quantos, pelas aspirações íntimas, se aproximaram do Mestre para a iluminação. Então veja, os que estão na Judéia, aqui na fala de Jesus, são aqueles espíritos, aquelas consciências que internamente no seu coração já se aproximaram das lições de Jesus. Não necessariamente no cristianismo, mas das lições de Jesus, do amor, o perdão, a humildade, enfim, aqueles que já estão se esforçando por se melhorarem, por se conhecerem, por se transformarem. Esses são os que estão na Judéia, na região espiritual da Judéia. E o que diz Jesus a estes? Que devem subir aos montes. Aqui, novamente, o monte não é um local físico, mas sim um estado de espírito de elevação, de sintonia com o alto. Em outras palavras, traduzindo a primeira orientação de Jesus, aqueles que estão na busca espiritual, aqueles que já têm feito o esforço por se conhecer e se transformar, devem, nesses momentos de transição, de luta, de dificuldades, manter a conexão com o alto. Manter o pensamento conectado com o alto. E como se faz isso? Através da prece, através do estudo, nós vamos vinculando a nossa mente ao
aos planos mais altos, à espiritualidade superior. Pelo estudo do Evangelho, por exemplo, como diz Neil Lúcio no livro Colheita do Bem, o hábito de estudar o Evangelho, meditando as suas lições, é um processo de imantação do nosso espírito às esferas superiores. Ou seja, quando eu estudo isso, quando eu cultivo esse tipo de estudo edificante, elevado, eu estou imantando, conectando o meu espírito, a minha mente, com as esferas superiores. Então esse é o primeiro recurso fundamental para que a gente passe por esses momentos difíceis sem desanimar, sem cair. Mantermos-nos em constante estudo, em constante elevação de sintonia pela prece, pela comunhão com o alto. Caso contrário, a gente desce aos vales, onde ali está a sombra do pessimismo, do desânimo, do abatimento, da dúvida, enfim. É preciso subir aos montes, até porque quem está no monte enxerga mais além, entende melhor as circunstâncias e, portanto, consegue agir melhor. Só quem vê as coisas de cima, do alto, consegue ter uma visão melhor do que está acontecendo. Quem vê do vale vê sempre de maneira muito limitada. Então esse é o primeiro recurso, a primeira orientação fundamental de Jesus. Os que estiverem na Judéia, subam, portanto, aos montes. E aí vem a segunda orientação. Os que estiverem no terraço, não desçam para pegar as suas coisas na casa. E aqui não tem como não nos lembrarmos de uma passagem muito interessante da obra de André Luiz, que está lá no livro No Mundo Maior, no capítulo 3, intitulado A Casa Mental. Quando o benfeitor Calderaro vem nos falar que a nossa mente é dividida basicamente em 3 etapas, ou em 3 andares. Nós temos o porão, onde moram ali os automatismos, os hábitos, que seria ali o subconsciente. Nós temos o plano aqui de atuação, o térreo, que seria o plano consciente, onde ali moram o esforço e a vontade. É o plano das conquistas atuais, onde a gente está realizando. E nós teríamos o terraço, o teto dessa casa, que seria ali o superconsciente, onde estão ali as conquistas do futuro, as conquistas sublimadas, e moram ali, na definição dele, o ideal e as metas superiores a serem alcançadas. Então nós temos 3 andares. O superconsciente, onde vive ali o futuro, onde estão ali os ideais e as metas superiores a serem alcançados. Nós temos o térreo, onde vive aqui o esforço, a vontade, as conquistas atuais, onde estamos no plano do consciente, da consciência, e nós temos o subconsciente, onde nós temos aqui já o que foi consolidado, o arquivo da nossa mente, o arquivo do nosso espírito, onde nós temos aqui os hábitos e os automatismos. Teríamos aqui o porão, ou o passado da nossa individualidade. Então veja só como que a leitura desse trecho de Jesus se renova quando a gente trabalha essa ideia da casa mental. Os que estiverem no terraço, não desçam, isto é, não voltem aos patamares mais baixos. Mantenham-se conectados com ideais e metas superiores. Não percam de foco, não percam como alvo a melhoria de vocês. Não percam como alvo a melhoria do vosso espírito. É isso que Jesus está dizendo para nós. Mantenham-se no terraço. Mantenham-se conectados com o futuro, com o mais alto, com o que há de novo, com o que há de melhor em vocês mesmos. Trabalhem isso, mantenham-se focados nisso, porque então vocês estarão sempre aptos a superar as dificuldades que vierem com denodo, com paciência e com perseverança. Não que não devamos atuar no plano do consciente, que é onde mora o esforço e a vontade. Quer Jesus nos dizer que não devemos perder de vista o terraço, não podemos nos desconectar do terraço, do telhado. É preciso ter em mente que se as dificuldades chegam porque a gente pode melhorar em alguma coisa. Toda crise vem como convite à renovação. Toda crise vem para aferir ao que já foi conquistado e para preparar o caminho para o novo, para o futuro, para aquilo que pode ser aperfeiçoado. Então essa é a segunda orientação de Jesus. Os que estiverem no terraço não voltem ou não desçam aos patamares mais baixos. Isto é, não viva só no plano do consciente, não viva só no aqui e no agora. Pense em termos de futuro também. Não entre só num ativismo, numa ação, no círculo estreito daquilo que você tem vivido. Saia, busque se esforçar para ir a um patamar mais além.
E claro, não desça mais baixo ainda apenas no plano dos instintos, dos automatismos consolidados. É preciso renovar esses automatismos. Então, é preciso, como nunca, mantermos-nos conectados com o nosso terraço, com o telhado da nossa casa mental. Essa é a segunda orientação de Jesus. E por fim, a terceira. Os que estiverem no campo não voltem para buscar as suas vestes. Isto é, mantenham-se focados no trabalho. Estar no campo ali representa estar ativo, atuante, porque o trabalho é a melhor proteção que a gente tem contra o desânimo, contra as tentações que querem nos fazer tropeçar e cair. Como dizia Paulo, o trabalho no bem é a muralha defensiva contra as tentações. Isso está lá no Paulo Estevão. Então mantenham-se no campo, mantenham-se ativos e não voltem atrás para pegar as vestes, isto é, as capas, as ilusões. Desapeguem-se das ilusões do mundo, dos títulos, dos nomes, dos reconhecimentos. Desapeguem-se de tudo isso, porque isso é fonte excedente de sofrimento. Já temos muitas lutas que facear. Apegarmos-nos a isso, a essas ilusões, às capas e máscaras do mundo, é apenas perder tempo e criar sofrimento desnecessário. É preciso lançar fora as capas e as vestes do mundo para buscarmos os valores imortais. Mais ou menos como nos ensina também a passagem do cego de Jericó, ele que quando levanta, lança fora a sua capa. E Emmanuel vai comentar isso no capítulo 98 do Caminho, Verdade e Vida. Então, é preciso mantermos ativos, no campo, atuantes, sem prendermos às vestimentas ilusórias do mundo, aos reconhecimentos, mesmo a gratidão dos outros. Não nos prendamos a isso. Sigamos fazendo a nossa parte, conscientes que a nossa alegria maior está no trabalhar, está no servir. Essas são as 3 orientações que Jesus nos dá, para que passemos por esses momentos com força, sem deixar que a nossa caridade esfrie, como ele mesmo disse, que possamos cultivá-las, a sintonia, o estudo, a conexão com o alto, a busca do aperfeiçoamento, dos ideais e metas superiores no terraço de nossa alma e o trabalho constante, perseverante no bem e no amor. Eis os 3 recursos fundamentais que serão a nossa fortaleza nos momentos mais difíceis. Que Jesus nos abençoe e nos inspire a todos. Paz e bem.